Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que estejam gostando do nosso canal Saúde Mental na Igreja. Gostaria que todos se inscrevessem no canal e acionassem o sininho para serem avisados de todos os vídeos que estão sendo postados aqui. Deem um like também, para que mais pessoas possam vir a desfrutar desse momento com Deus. Amados irmãos, por que a necessidade de falar sobre saúde mental na igreja? Então, como já falei antes, há muito tabu, muito preconceito. Em Marcos 2,17, Jesus nos diz: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que Jesus disse? Que os que precisam de médico são os doentes e não os sãos. E saúde mental, transtornos de saúde mental, são doenças, são problemas orgânicos, são problemas que dão no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, que fazem parte do corpo. E são transtornos altamente prevalentes na nossa sociedade, no nosso mundo, principalmente pós-pandemia Covid. Os números aumentaram assustadoramente de pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, de insônia, de angústia e de vários transtornos. As pessoas estão muito mais ansiosas, estão muito mais necessitando de ajuda do que antes da pandemia. Antes já era um número bastante alto, só que agora está muito mais alto. Tenho visto isso na minha prática médica diária, o número de pessoas que me procuram diariamente, que procuram os serviços em que eu trabalho, está crescendo assustadoramente. Praticamente todos os dias, além dos vários pacientes que eu já tenho agendado, e essa agenda é uma agenda longa já, de 3, 4 meses à frente do dia de hoje, e de 30, 60 dias para frente, totalmente lotada, com alguns de 90 dias em diante, com algumas vagas ainda em abertos. E cada dia há necessidade de se fazer encaixes. E o pior de tudo é que a idade daqueles que necessitam de ajuda está sendo cada vez menor. Cada vez mais crianças, jovens e adolescentes estão necessitando de ajuda na área de saúde mental. E não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos filhos de Deus que a gente também não pode ter esses problemas. E o que eu vejo muito, porque eu atendo muitas pessoas evangélicas, que é muito tabu, há muito preconceito, muita desinformação no meio evangélico. As pessoas acabam apontando o dedo para aquela pessoa que está com depressão, chamando muitas vezes de preguiçoso, de que está em pecado, com problemas com demônios, mas acabam espiritualizando demais essa área da saúde das pessoas. E não é bem assim, meus irmãos. Isso, então, esse tabu, esse preconceito, essa desinformação acaba causando mais danos, né? Mais julgamento, mais dor naquelas pessoas que estão em sofrimento do que alívio, do que cura, do que bênção. E nós estamos aqui para sermos bênção nas vidas das pessoas. Então, meus amados irmãos, precisamos ter esse conhecimento, precisamos saber quando uma pessoa está com esse problema, quando nós mesmos estamos com problema, para podermos receber ajuda, para podermos ajudar os outros nesse momento tão difícil, nesse momento de precisão. Essas doenças mentais, elas são as únicas condições clínicas que causam sintomas espirituais. Então,
É um problema clínico, é um problema orgânico, um problema do nosso corpo, mas acaba causando sintoma espiritual. Por que que causa? Porque a pessoa não tem vontade de orar, não consegue mais orar. Não consegue estar em comunhão com os irmãos, não consegue ir à igreja, não consegue jejuar, enfim, não consegue ter um relacionamento com Deus. Isso são sintomas espirituais. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esses sintomas espirituais, ela também não tem vontade de ir trabalhar. Muitos não têm vontade e não conseguem nem levantar da cama para tomar um banho. É um esforço tremendo, um esforço danado para fazer as coisas básicas das suas vidas diárias. O mais básico é um peso tremendo. Então, não é só sintoma espiritual. As pessoas têm outros problemas na sua vida, do dia a dia, quem está com depressão. E a causa não é única e exclusivamente o pecado. Mais para frente eu vou falar sobre causas, a etiologia, que são várias causas. O pecado pode estar envolvido? Pode ter algum grau, mas não é única e exclusivamente problema espiritual, meus amados irmãos. Precisamos entender isso. Precisamos saber que isso é um problema no nosso corpo, no nosso organismo, e que isso tem cura. E que muitas vezes a cura não é só por meio de remédio. Aqueles que têm sintomas mais leves, moderados, podem se beneficiar de outras técnicas, de outros tratamentos que não o medicamentoso. E sobre isso estaremos falando mais adiante. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado por podermos estar na Tua presença, Senhor Jesus, tendo cada vez mais conhecimento acerca desses problemas de saúde mental, Senhor Jesus. Tu mesmo falastes, ó Pai amado, que o povo perece por falta de conhecimento. Podemos ver, Senhor Jesus, que no meio evangélico a falta desse conhecimento sobre saúde mental tem afetado negativamente muitas vidas, Senhor Jesus. Que Tu possas estar, Senhor Jesus, nos dando conhecimento, nos dando, Senhor Jesus, subsídios para poder ajudar aqueles que estão em necessidade, que estão em sofrimento, Senhor Jesus. Que possamos ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Em Teu santo nome nós oramos, Senhor Jesus.